Olá, sejam bem-vindas ao podcast Além da Mama, um podcast feito por duas médicas, eu, doutora Patrícia Maciel, cirurgiã plástica. E eu, doutora Fernanda Barbosa, mastologista. Hoje nós vamos falar de uma pergunta bem difícil, né? É câncer, Fernanda? E agora? Pois é, né, Paty? Assim que a paciente recebe, né, o diagnóstico de câncer de mama, vem aquela angústia, né, aquele desespero, né? Então ela recebe o diagnóstico, às vezes sou eu que passo o diagnóstico Sim. para a paciente, mas acho que na grande maioria dos casos, preciso até ver esses dados, ou eu recebo a paciente já com um Já com essa diagnóstico, informação. e sou eu que falo para ela quais serão os próximos passos, ou pior, né, a paciente abre o resultado do Não, exame e não vê façam escrito isso. carcinoma. Exatamente. E aí aquele desespero, Google, hoje Sim. ChatGPT e nananã. Então assim, o que eu explico muito, e quem é minha paciente vai saber disso, que a primeira coisa é, claro que é normal você sentir raiva, angústia, medo, tudo isso, mas a primeira coisa é se informar, né? Sim. Então, eu acho que entender o processo do diagnóstico ajuda muito a passar pelos próximos passos, Claro. até para não fantasiar, né? Então, hoje em dia, o que eu explico para as pacientes é assim: câncer de mama não é tudo igual, né? Sim. E a gente evoluiu muito, Muito. muito no tratamento do câncer de mama, e hoje a base, o que a gente define o tratamento do câncer de mama é basicamente o que a gente chama de biologia tumoral. Isso é muito high technology, não é? Um negócio assim muito Não é tanto, futurista. não é tanto, tá? A gente usa, hoje a gente chama de biologia tumoral, mas não é que eu vou fazer um exame super caro, não, isso é Não. baseado na patologia, né? Uhum. Então o que a gente sabe é que existem basicamente 3 tipos de câncer de mama, tá? Tá, Os mais comuns, primeiro tipo, a primeira classe, são os tumores luminais, tá. que são aqueles tumores que são dependentes de estrogênio, do hormônio Do hormônio feminino, feminino. tá? Uhum. Isso é a primeira classe, aí ele pode ser luminal A ou luminal B, enfim, mas isso são detalhes. Tá. Depois a gente tem os tumores que são HER2 superexpressos. O Uhum. HER2 é uma proteína que a gente tem no No tumor, que ele tumor. pode estar superexpresso ou não. Uhum. E por último, a gente tem os tumores triplo negativos, Tá, que são aqueles que não têm nem receptor de estrogênio e nem HER2, tá? tá. Isso é hoje o que dita o nosso tratamento. Por quê? Porque dependendo da biologia do tumor, e isso primeiro é baseado na imunohistoquímica, que é um Uhum. pedaço da biópsia, É um tá? complemento da É um biópsia que vai trazer complemento, isso. exatamente, é isso Eu que vejo vai me lá. avaliar os receptores ali, tanto de estrogênio, Uhum. quanto HER2, quanto o Ki67, que é a velocidade que esse câncer cresce, que Tá. pode ser baixa ou alta, e é isso que me vai definir. Então, na verdade, o que eu explico para as pacientes é assim: câncer de mama tem nome e E sobrenome. sobrenome. Por E isso que cada uma tem o seu. Ela não tem uhum. só câncer de mama, mas qual é o seu tipo do câncer de mama, qual é o sobrenome do seu câncer. Uhum. Então, hoje, porque a terapia do câncer de mama evoluiu muito. Isso é em função das medicações, né? Isso que eu Exatamente. acho importante. Também, Uhum. de tudo, mas também, claro que tem detalhes aí no meio, mas principalmente das medicações. Então, um Uhum. tumor receptor de estrogênio positivo, claro, tem outras coisas que definem, mas eu vou usar medicamento para bloquear estrogênio. Uhum. Tumor HER2, eu vou usar medicamento que vai agir no HER2. Tumor triplo negativo, eu posso associar, por exemplo, hoje imunoterapia. Uhum. Então, aí eu vou definir totalmente esse Além da tratamento. parte cirúrgica, o que mais será possível fazer? Exatamente, Uhum. tá? Outra coisa que define tratamento é estadiamento, né? E Tá. aí depende então do tamanho, por isso que a gente bate tanto na tecla De procurar cedo, né? mamografia, porque quanto antes eu descubro, maior, não só maior é minha chance de cura, como o tratamento vai ser menos agressivo. Claro. Eu preciso de menos quimioterapia, eu preciso de cirurgias menores, quanto menor é o meu tumor. Menos tumor. Uhum. Mas tem pacientes, por exemplo, HER2 ou triplo negativo, que mesmo com tumores pequenos, vão precisar de quimioterapia, porque esse Uhum. tumor é muito sensível à quimioterapia. Ele é bem tratado Responde pela bem, Uhum. exatamente, ele precisa de quimioterapia. Tem Uhum. tumores luminais maiores que não precisam de quimioterapia, Uhum. porque esse tumor vai responder muito melhor ao hormônio, entendeu? Entendi. E, Então, por isso que o que determina é a biologia do tumor. e é você, mastologista, que define esse para onde esse tratamento vai?
É junto com o oncologista, que É. é o médico clínico, né, da parte do câncer. Como é que vocês fazem essa O são vocês ideal 2, né? O ideal é que seja uma abordagem multidisciplinar. Então, o Tá. que eu explico para as pacientes é o seguinte: claro que o mastologista é aquele que vai pegar o primeiro. Então, Uhum. eu brinco que o mastologista precisa saber tudo, Precisa tá? Eu entender o falo que isso está para os meus, tratando. eu falo isso para os meus residentes. Vocês não estão aqui só para saberem operar. Claro que precisa saber operar, é claro que precisa saber toda a técnica cirúrgica, mas precisa saber oncologia clínica, Uhum. precisa saber de radioterapia, precisa saber de todos os estudos, precisa frequentar congresso e estudar, porque senão você não consegue hoje ser mastologista e tratar câncer de mama, tá? Isso é Porque tem interessante. muitos detalhes, a gente está sempre se atualizando e tem que conhecer tudo. Uhum. Então, claro que o tratamento do câncer é multidisciplinar. Então, quando eu chego para a paciente, eu explico para ela: olha, existem algumas partes do tratamento. A parte que é local, Uhum. A mama em si. a mama em si, e a parte que é sistêmica, o corpo todo, Tá. né? O que eu explico para a paciente é assim: a paciente não, o problema do câncer não é o problema local, Uhum. É é por isso que ele é perigoso, ele né? se espalhar, É, né? A aham, famosa metástase, é aham. sair alguma célula ali e parar em algum outro lugar do corpo. Certo, Então, eu preciso diminuir a chance disso acontecer, com tá? certeza. Quais são os tratamentos locais? Hum. Cirurgia, então eu vou tirar o tumor, eu diminuo a chance dele espalhar, Uhum, tá? uhum, Radioterapia, que uhum. Eu vou daí, queimar o tumor. na verdade não é o tumor, você vai queimar O o resto. resto, porque se tiver alguma célula ali, eu vou diminuir a chance dele voltar. E os Uhum. tratamentos sistêmicos, que daí são, entre eles, quimioterapia, terapia hormonal, anti-HER2, enfim, cada isso. Medicamentos específicos, que isso era o que não existia antes, né? Exato. Essas medicações são muito novas, isso é muito legal de ver como Isso a é muito oncologia foi legal, evoluindo, exatamente, né? evoluiu muito. Uhum, Então, sim, o mastologista é aquele que vai definir o tratamento. Então, a paciente sentada aqui, eu preciso entender todas as possibilidades. Então, eu falo para a paciente: olha, às vezes a paciente está desesperada, eu quero operar a semana que vem, calma, né? Eu preciso de várias informações. Então, câncer de mama é uma coisa muito complexa para uhum, definir a melhor estratégia de tratamento para você, porque o que eu uhum. quero é que aquela paciente tenha o melhor resultado especificamente. Então, é medicina de precisão que a gente chama, que é o tratamento Tá. personalizado, Uhum. Super personalizado, super né? personalizado. Hoje, Uhum, cada paciente vai ter. Então, uhum. por isso que ela não pode: minha prima fez isso, a minha prima, a minha irmã, a vizinha. Não, calma, o seu tratamento vai ser determinado para você, baseado em Em todas todas essas essas análises. informações. Então, muitas vezes ela chega para você com a biópsia, por exemplo, mas sem a imunistoquímica. Sem a Aí imunistoquímica. precisa Precisa da complementar porque é a imunistoquímica. imunistoquímica que dá o sobrenome, né, do Exatamente, tumor. exatamente. Ou então, muitas vezes ela chega: eu preciso de um exame de imagem extra, eu preciso, hoje a gente tem mamografia, ultrassom, ressonância, ou então eu preciso de um detalhe para determinar a axila, por exemplo, que é Uhum. linfonodo. Então, linfonodo são essas ínguas, Esses né, que a gente gânglios de tem defesa, né? de defesa da mama. Se o primeiro lugar que, se uma celulinha sair da mama e for para algum outro lugar, é para o linfonodo, então ele é um Uhum. marcador importante para mim. Muito. Então, Aham. normalmente, as pacientes que já têm um linfonodo positivo são aqueles casos que a gente vai começar com tratamento sistêmico. Já sabe que saiu da mama. Então já Exatamente. começa tratando o corpo como um todo para depois Exatamente, vir para para a mama. depois operar, porque ali o Uhum. mais importante é que eu trate o corpo dela completamente. Entendi. Algumas pacientes, não são todas, mas elas vão precisar fazer um estadiamento, um PET scan, um PET Uhum. CT, ou às vezes, enfim, outros exames, porque eu preciso definir exatamente o estadiamento daquele câncer, o estágio que aquele Se está muito câncer no está. começo, se já não está nem Se já não está tanto. tanto, isso vai. Perspectiva de cura até, né? Exatamente, isso é importante, a gente definir prognóstico, né, Uhum. que a gente chama. Então, qual é a evolução? Então, são vários fatores que eu preciso ter em conjunto para então eu definir o que essa paciente vai fazer primeiro. Entendi, entendi. Se essa paciente, então, como eu falei, por exemplo, Uhum. normalmente os tumores luminais, a gente opera São os mais primeiro, frequentes. são os mais frequentes. Disparado mais frequente? Disparado, mais frequente. Tá. E eles normalmente são mais cirúrgicos? Normalmente a gente opera primeiro, tumores Uhum. luminais, a não ser quando tem um linfonodo positivo, ou o tumor está muito maior, ou ele tem uma Uhum. proliferação celular bem alta. Então, são tumores, quanto mais rápido o câncer cresce,
melhor ele vai responder à quimioterapia. Quanto mais lento o tumor cresce, menos chance de responder à quimioterapia. Entendi. Então, claro, pacientes extremamente jovens, mesmo com tumores luminais, já está um pouquinho maior o tumor, tem um linfonodo positivo, a gente também começa com quimioterapia. Mas, em geral, tumores luminais, normalmente a gente opera primeiro. Por quê, Paty? Porque não é todo tumor luminal que precisa de químio. Entendi. Não é uma boa alternativa de tratamento para todos eles. Não. Então, aí, o que que eu faço nesses casos? E isso também é uma coisa que evoluiu maravilhosamente bem, que é o seguinte: a gente vai para a cirurgia, opera, e aí eu tenho todas as informações da cirurgia, Que aí já são mais ricas do que retirar mais só um ricas do pedacinho, que né, só um da fragmento biópsia. da biópsia. Então, eu tenho o tamanho, eu tenho tudo, e eu consigo, depois disso, definir se essa paciente precisa de químio ou não. Por exemplo, nos tumores luminais, fazendo um estudo chamado, tem vários, né? Mas um específico mais conhecido chamado Oncotype, tá? É como se fizesse o DNA do câncer, Tá. tá? Um teste de DNA do câncer. Ele avalia ali 22 genes e marca, na verdade, o risco de recorrência Dele voltar. dele Do voltar. tumor voltar. Se ele tem um risco alto, essa paciente recebe quimioterapia depois da cirurgia. Se ele tem um risco baixo, ela não precisa de quimioterapia. Entendi. Então, não são isso é muito legal da gente falar, Muito não é legal. toda paciente que precisa de químio. E isso é muito novo, né? Eu acho engraçado, assim, porque eu sempre falo, não sou tão velha assim, né? Tenho 15 anos aí de cirurgia plástica, mas assim, de repente, as pacientes começaram a fazer químio antes. Não Químio existia isso. neoadjuvante, Químio né? neoadjuvante. Não, mas essa paciente está fazendo químio. Mas então ela já operou? Eu lembro que a gente dava uma bugada, assim, na equipe. Eu falei, mas como ela já fez químio? Não, olha, que agora os mastologistas estão indicando fazer a químio antes, quando o tumor é muito grande, porque isso já diminui o tumor, diminui a agressividade, às vezes, até do que teria que ser feito na cirurgia, né? Hoje, uma das indicações de quimioterapia neoadjuvante, ou seja, a gente começar com a químio e depois operar, a principal, até anos atrás, era se o tumor era grande. Então, a Isso, gente é o clássico, reduzia né? a proporção tumor-mama, ainda tem essa intenção. A gente reduz o tamanho do tumor e eu consigo fazer cirurgias menores. Menos mórbidas, menos radicais. Que podem preservar preservar a mama, preservar a pele, preservar bico, no caso da mastectomia, ou até preservar porção da mama. Um caso que eu indicaria, uma mastectomia, uma retirada da mama toda. Eu faço quimioterapia, reduzo esse tumor e consigo uma cirurgia menor. Fazer um setor, às vezes tirar só uma partezinha. Exatamente, que é o que a gente chama de cirurgia conservadora, quadrante, enfim. Que em termos de taxa de cura é idêntico. Fazer legal, mastectomia, né? E fazer cirurgia conservadora ou quadrante, enfim, setor com rádio é igual. Desde que sejam indicados para aquele tumor. Exatamente, para aquele tumor. Agora, hoje em dia, a gente usa quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia para tumores pequenos, menores. Eu percebi isso. HER2 e triplo negativo. A partir de 2, às vezes até 1,5, a gente já faz primeiro. Porque esses estudos com as drogas mais novas, de HER2 e triplo negativo, então desse tipo específico, como essa quimioterapia funciona muito bem, a gente começa o tratamento assim, vai para a cirurgia, às vezes não tem mais tumor quando eu vou operar a paciente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas mesmo assim, então tá bom, fez a quimioterapia antes. Sumiu. Sumiu. Ainda assim é cirúrgico? Ainda assim é cirúrgico. Sempre é cirúrgico? Sempre. Existem alguns estudos em andamento, tá, que estão avaliando se essa paciente realmente vai precisar de cirurgia ou se talvez só a radioterapia seja suficiente para ela. Hoje a gente ainda não tem essa resposta, então hoje a gente opera todo mundo. Tá. E por que a gente opera? Porque eu tenho que ter certeza absoluta de que aquela lesão realmente sumiu, né? Aquelas células problemáticas não vão ficar por ali. Exatamente. Então, com isso a gente faz uma marcação da lesão, né? Deixa um clipe antes da químio dentro do tumor. Isso é importantíssimo, porque senão eu não sei onde ele está depois. Sim. E aí é assim que eu vou guiar a minha cirurgia depois que a paciente termina a químio. Eu só amplio aquela área. Tiro o clipe. Exatamente. Tá, entendi. Uma outra indicação de quimioterapia neoadjuvante que é muito importante, isso eu falo muito, dou muita aula sobre abordagem da axila, né? Então, não é só mama. Toda vez que a gente fala em mama, a gente fala em axila. Hoje, a gente está reduzindo cada vez mais cirurgia da axila. Por quê, Paty? Fazer o antigo esvaziamento
axilar ou retirar todos os linfonodos da axila. A linfadenectomia axilar é uma coisa muito mórbida, né? É muito agressivo, né? Muito. A pessoa perde a drenagem fica inchado o Você já viu braço, o né? paciente Já com vi. linfedema, né? É E é muito duro. dificílimo de tratar depois. Vira um problema crônico, muita fisioterapia, tem um monte de sequela, é muito ruim. Então, felizmente, nesses últimos anos, a gente tem reduzido cada vez mais a cirurgia da axila. Então, a gente hoje guarda esses esvaziamentos radicais para casos muito avançados, casos que, enfim, que realmente precisam. Então, cada vez mais a gente reduz. E a quimioterapia neoadjuvante ajuda a gente a reduzir essa cirurgia. Que legal. Então, uma paciente que eu precisaria esvaziar essa axila, eu não preciso. Ela faz quimio, diminui, some o tumor, eu só faço linfonodo sentinela. Entendi. Tiro 3 linfonodos ali, ou, enfim, e só também faço. para ter a confirmação microscópica da coisa. Também para né? isso. Para ir para a patologia avaliar. Uma outra coisa também, por que eu preciso operar essas pacientes? Quando a paciente faz quimioterapia antes da cirurgia, em alguns casos que o tumor não some, ela precisa fazer uma outra medicação depois, entendeu? Então, tem alguns estudos que já mostram combinados de medicação. Então, eu preciso ter essa informação para eu definir o que essa paciente vai fazer depois. Não é mais químio, é uma outra medicação. Então, ou anti-HER2 ou para o triplo negativo. Mas essa outra medicação só vai ser usada se a quimioterapia não tiver dado certo no tumor. Então, não é que não deu certo, ela deu certo, ela reduziu o tumor, mas não sumiu. O quanto, né? Ainda tem alguma intensidade de resposta. Exatamente. Às vezes ainda tem uma celulinha ali que não respondeu completamente. Então, essa paciente precisa de uma outra medicação depois da cirurgia. Muito entendeu? Interessante. Então, também é por isso que a gente faz muito para HER2 e triplo negativo com tumores menores, para a gente poder dar a chance dessa paciente que não sumiu, ela receber essa medicação depois. Entendi. Entendeu? Isso só vai poder ser avaliado se tivesse sido feito um teste terapêutico. E isso vai aumentando cada vez mais a taxa de cura dessa paciente. Então, muito isso é maravilhoso. Legal. Mas isso assim, isso é tão novo e tão diferente do que é muito dinâmico. Essa parte oncológica, hoje as pesquisas avançando, essa possibilidade de medicações, e não é só na mama isso também, né? A gente vê que essa parte de oncológica, tratamento de câncer, tem evoluído brutalmente. Drasticamente. Com medicações, né? não Exatamente. com não, nada tão... A parte cirúrgica, na verdade... Eu acho que a gente melhorou muito a parte cirúrgica e hoje a gente brinca nos congressos que a gente está aumentando o tratamento sistêmico e reduzindo o tratamento cirúrgico cada vez mais, né? A gente está fazendo isso. Porque tem menos medo, né? Menos Antes a cirurgia tinha que resolver o problema. Porque o tratamento não era bom, né? Exatamente, tirava a pele, tirava o bico, tirava até o músculo no começo, tirava tudo, né? Sobrava osso e pele, mais ou menos. Eu tenho alguns slides de algumas aulas que eu falo sobre isso, né? E não é tanto tempo atrás, gente. Não assim, exatamente. Até outro dia, né? Assim, outro dia não, mas assim, então a gente começou fazendo cirurgias de Halsted, aquelas mastectomias absurdas, que não né? tinha nenhum objetivo estético, que Zero. não podia ter, né? Não podia porque ter na verdade nenhum. estava salvando a vida da pessoa, arrancando metade do tórax. Coisa né? que os residentes hoje não veem. Não existe. Não existe, graças a Deus não existe. Eles só veem isso de livro, né? Sim. Depois a gente passou para mastectomias onde a gente tirava bico. A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, mas mamilo, pele, e também deixava um defeito. Até hoje a gente fazendo mastectomias super conservadoras, né? Quando a gente precisa fazer e foi cirurgias isso menores. que trouxe a possibilidade da estética começar a poder, né, ser um cenário possível, né? Exatamente. E é tão importante, né? Isso para a mulher, assim, para a paciente passar fundamental. pelo câncer e não se ver, né? Não se ver como antigamente as memórias que a gente tem de tias, avós, né? Que talvez tenham passado por isso sem todas essas possibilidades, sem ter tanto a ciência a nosso favor. Então, eu falo isso muito porque isso. eu recebo muita paciente que a mãe teve, ou enfim, uma tia teve, e ela lembra daquela situação da paciente de uma maneira muito ruim, porque era ruim, né? Não era bom, né? Com muita sequela. Hoje, Paty, o meu objetivo ali dentro do consultório é que aquilo seja apenas uma fase na vida daquela paciente. Eu sempre brinco para elas, eu falo, não é romantizar e muito menos menosprezar, mas é um período. É um período. Depois ela vai voltar à vida normal dela, completamente normal. Então a gente precisa que esse tratamento, tanto cirúrgico quanto sistêmico,
gere o mínimo de sequelas possíveis para Sim, essa paciente. exatamente. Porque ela vai voltar à vida normal, Por 100%. mais que o processo não seja fácil, né? É difícil. Hoje eu entrei na sala para trocar um curativo e a paciente chorando, né? Chorando assim, está sendo muito difícil para ela o processo, muito Eu difícil. imagino. Aí eu fui trazendo, "Não, olha, né, tenho pessoas da minha família que passaram por isso e que eu lembro da dor, eu lembro do sofrimento, eu lembro de tudo isso e hoje isso não tem mais, passou, né? Passou. Passou. Aí ela falou, ah, mas tá bem? Eu falei, tá ótima, Eu, né, né? Paty? Eu sempre falo isso. Então, o processo não será fácil, não Não. tem como ser, né? Eu acho assim. Mas é claro que quanto mais a pessoa se fortalecer emocionalmente, porque ela pode, sim, chorar, chorar, chorar e ficar só afundando, Não, ou ou ela ela pode pode reagir. falar, vamos, Claro. né? Eu vou passar, vai dar tudo certo e vamos, porque senão só piora, Só né? Se piora. a pessoa emocionalmente não consegue um mínimo de força ali para poder seguir, aí a situação não vai ficando Por isso, além do que apoio a gente equipe pode, né? multidisciplinar, né, Paty? Por Exatamente. isso que a gente precisa de uma estrutura. Tratar câncer de mama hoje, e aí isso é muito importante, essa plataforma nossa e tudo isso para as pacientes entenderem que assim, não pode ser mais como era anos atrás, onde o Uhum, cirurgião ia lá, fazia a cirurgia que ele tinha que fazer, independente do que acontecesse sim. depois, e aí encaminhava depois para o oncologista que fazia a quimioterapia que precisava, independente das sequelas. Hoje não, hoje a gente tem muita E opção e muitas muita opções. coisa, e a gente precisa, então assim, a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar em estética, a gente tem que pensar em fertilidade, se essa paciente vai querer engravidar no futuro ou Uhum. não, então a gente tem que pensar em todos os efeitos colaterais, tudo isso faz parte hoje do tratamento. A gente precisa Uhum. pensar numa psicóloga, apoio emocional, a Sim. gente precisa pensar em estilo de vida, então a gente tem que recomendar nesse meio do caminho que ela faça dieta, exercício físico, mantenha alimentação, então assim, são muitas possibilidades, né? muitas possibilidades e que a gente tem acesso, E que né? vieram para o bem, né? É Sim. isso. Então, mas é difícil quando a gente, a pessoa quando está doente, ela está passando por aquela história dela, né? A gente não, a gente vê a história dela, aí troca de sala é outra história, troca de sala é outra história, enquanto É. isso a gente vai costurando a nossa experiência É. em lidar, em dar esse suporte, em ver como passa, né? E passa mesmo. Passa. Parece que nunca vai passar. Eu falo, parece que nunca vai passar, Mas mas passa. né? E, de novo, claro que tem algumas consequências do tratamento Sim, que vão vão. continuar. Sim, sim. Outro dia, não sei se você viu um vídeo da princesa Kate falando sobre isso, Não, né? não vi. É muito interessante, eu acho que eu repostei, eu vou te encaminhar, mas ela falando sobre o pós-tratamento, que Uhum. durante o tratamento ela se sentia extremamente segura, porque ela tinha uma equipe médica cuidando dela a todo momento, né? E ela vivia muito para aquilo. Isso eu percebo muito nas minhas pacientes. E aí, de repente, quando terminou o tratamento, então, no caso da mama, não é o caso dela, mas no caso de mama, normalmente a radioterapia é a última etapa, ela fica numa terapia de manutenção, mas aí ela vai fazer retornos a cada 3 meses, a cada 6. E ela falando que esse pós-tratamento foi muito duro para ela, porque ela não tinha mais a segurança de que ela tinha aquela equipe cuidando Tava dela. sempre alguém olhando para ver se estava Exato, tudo certo, exato. né? Então, até isso a gente tem que pensar, entendeu? Porque é importante. Eu tenho muita paciente que eu viro para ela, olha, eu te vejo daqui 6 meses. Ela olha para mim, só 6 meses, doutora? Mas não posso voltar antes? Não preciso fazer nenhum exame antes? Então, até isso a gente tem que se preocupar, né? É Com verdade. esse aspecto psicológico de todo o processo. E mostrar para elas que tudo é embasado em muita ciência, né? Então, assim, Muita se hoje eu ciência. posso te dar 6 meses de intervalo, porque porque é seguro, Exatamente. né? Então, se não fosse seguro, não Não daríamos. daria, claro. Tem É. pacientes que não posso dar 6 meses de intervalo, a gente precisa seguir mais de perto. Mas, enfim, a grande maioria vai fazer segmento a cada 6 meses e tá tudo bem. E aí vai passando, mas aí a vida vai preenchendo de volta, né? Porque Ela vai também voltando ela vai devagar. voltando e daqui a pouco ela fala assim, ai, preciso ir lá de novo. Ou às vezes ela vai querer não voltar, Não entendeu? voltar, Mas porque precisa ela voltar, 6 precisa, um meses. acompanhamento Mas faz isso parte. é muito importante. Então, voltando é sobre isso. Então, o tratamento hoje é muito personalizado, extremamente individualizado. Cada uma vai ter o seu. Extremamente, Então, o impressionante. importante é a gente não comparar, né? E não fantasiar, Paty. Por isso também que a conversa é tão importante, né? A gente gosta tanto de Sim. informar, eu Informar, acho que é entender o isso. tamanho do seu problema, né? Não sofra por antecipação. É toda uma questão de saber que
isso tudo que a Fernanda está falando aqui, eu já sabia, mas assim, eu descobri faz 6 meses, né? Mas que está tão afunilado, que a coisa assim está tão... E vai ficar cada vez mais, né? Então, hoje, existem essas 3, 4 subdivisões, daqui a pouco vai ter a subdivisão da subdivisão. Sim, e as drogas vão surgindo cada vez mais personalizada. A gente brinca nos congressos de oncologia clínica que eu falo que daqui a pouco é tanta alternativa de medicação que daqui a pouco a gente vai precisar da IA, do ChatGPT, para jogar o caso da paciente. Peraí, qual que é a sequência mesmo? Porque são muitas alternativas, e muito felizmente. Baseado em terapia genética, né? Isso que você falou, de escolher para esse gene esse remédio funciona melhor, para esse gene esse remédio. Isso é mágico. Não, isso existe, tá? Aquelas pacientes que têm mutação estilo Angelina Jolie, por exemplo, elas já podem receber essa medicação que eu te falei sobre tratar depois da quimioterapia neoadjuvante. Se ela for mutada, é uma outra medicação. Já mudou. Específica, para aquela paciente que tem uma alteração genética. Então, mais uma coisa que essa paciente precisa. Então, a abordagem é muito, muito individualizada e com isso a gente está aumentando cada vez mais a chance de cura dessas pacientes. E você, o tanto de artigo que você tem que ler e estudar. É o tempo todo. Eu brinco com os residentes que não adianta. Se você quer lidar com câncer de mama, E assim, esse episódio é de agora, agosto de 25. Pode ser que a gente tenha que atualizar ele daqui 6 meses. Com certeza. E tá tudo bem, é assim, é dinâmico, é uma constante evolução, felizmente. E a gente tem que estar sempre atualizado, por isso que é tão importante participar enfim, eu falo isso muito para todo mundo, eu participo acho que de 3, a gente chama de tumor board, né, que são as discussões multidisciplinares. De 3 diferentes por semana, adoro, é 1 horinha do meu dia que eu tiro para ir se atualizando, porque existem N congressos e cada congresso vem um estudo novo e a gente tem que participar de tudo, porque é tudo muito novo. E é necessário. Isso assim, e agora a gente está falando, nós estamos falando dos grandes hospitais na maior cidade do Brasil, né, em São Paulo. Então é uma medicina de ponta que a gente tem a possibilidade de ter aqui, mas isso começa aqui. E aí chega vai depois. Indo para os outros lugares. Mas é sobre isso. A gente começa, normalmente as coisas começam aqui em São Paulo, depois vão se multiplicando ao longo do Brasil. Claro que a gente tem muita coisa para melhorar no Brasil, e isso principalmente em termos de saúde pública, de SUS, né? E a gente também trabalha com serviço escola, SUS, eu trabalho no SUS com os residentes, e eu sei que não estamos lá ainda, apesar de eu trabalhar num serviço maravilhoso, que eu morro de orgulho, não estamos lá ainda, mas é o passo, né? Para a gente chegar, para a gente brigar por isso, né? Para que todas as pacientes tenham esse mesmo nível de atendimento e de atenção, né? Fantástico, fantástico. E assim, eu como cirurgiã plástica só vejo as coisas mudando, eu vejo as coisas chegando diferente. Olha, essa não fez químio, essa fez químio, essa agora vai tomar um remédio, essa vai fazer a rádio. Antes eram 30 sessões de rádio, agora são 15, agora mudou. Tem 5. Tá? 5. Aí, tá Existe paciente, os tumores luminais iniciais, enfim, tem critérios. Faz 5, a paciente faz 5 sessões de rádio, uma semana. Então a gente está reduzindo o tratamento cada vez mais, direcionando, enfim, e melhorando, e mais importante, melhorando a qualidade de vida dessas pacientes e aumentando a taxa de cura. Isso é importante, né? E aí elas voltam para as famílias e a vida segue, a fase passa e tudo se ajeita. Graças a Deus é o que acontece na maioria das vezes. É isso, Nath. Muito bom, muito bem, gente. Por hoje foi esse o nosso episódio. Espero que tenha contribuído com vocês aí como contribuiu comigo aqui. E até a próxima. Até a próxima.